Primeira Guerra Árabe-Israelense, e que os demais 21% fossem desocupados para que pudesse surgir um Estado palestino. É quando surge a última formulação do que deveriam ser os dois Estados. Um Estado judeu, em 79% da Palestina, e um Estado judeu, um Estado palestino, nos demais 21%, com Jerusalém dividida pelo meio. Jerusalém Ocidental para Israel, Jerusalém Oriental para os palestinos. Israel aceita? Não. Israel cumpriu? Israel jamais cumpriu essa resolução. Jamais desocupou até hoje nem a faixa de Gaza, nem a Cisjordânia. Chegou a desocupar em 2005 em condições específicas a faixa de Gaza, a gente já chega lá, mas o fato é que Israel, desde 67, vira um Estado colonial pleno. Ou seja, ele ocupa de forma colonial, ilegal, contra as resoluções das Nações Unidas, contra o direito internacional. Israel ocupa tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Tá? Isso é o que acontece com a Guerra de 67. Os árabes tentariam reagir a essa situação em 73, nova guerra, a quarta Guerra Árabe-Israelense, que é chamada da Guerra do Yom Kippur, porque ela ocorre durante esse feriado judaico. Os árabes avançam sobre Israel. Israel no início tem graves dificuldades, finalmente é apoiado pelos Estados Unidos, que fornece aviões ultramodernos para Israel, e também há situações até hoje nebulosas sobre o comportamento do Egito na guerra. O Egito poderia ter chegado em Tel Aviv e ele para suas tropas antes de concluir a ofensiva, o que sempre levantou, especialmente por parte da União Soviética, suspeitas de que parte da direção egípcia já estava no bolso dos Estados Unidos. Né? A União Soviética teve, sim, ainda é uma situação nebulosa do que aconteceu na Guerra do Yom Kippur, mas o fato é que Israel derrota mais uma vez os países árabes na Guerra do Yom Kippur em 73 e consolida sua ocupação colonial sobre a região. Tá bem? Em paralelo, as forças palestinas articuladas pelo OLP, elas combatem a colonização sionista. Combatem de todas as formas, motins, greves, ações armadas. Como, aliás, prevê e protege uma resolução das Nações Unidas. A resolução 3303 de 1973, que diz claramente que os povos submetidos à ocupação colonial têm o direito a todas as formas de luta, incluindo a luta armada. Eita. Essa resolução é aprovada em função do caso português, por conta do direito dos povos de Angola e Moçambique, entre outros, de lutar contra o colonialismo português. Mas ela é votada em função do caso português e ela se estende como uma resolução para todos os povos submetidos à colonização. Portanto, o povo palestino tem o direito da luta armada, o direito à insurgência, o direito à revolução anticolonial. Não pode falar que isso são práticas terroristas, não, de jeito coisas... algum. Não. De jeito algum. O surgimento depois de Hamas é legítimo. Claro, legítimo. Claro. Então, aí o que a OLP trava uma luta duríssima, heróica luta contra a colonização sionista, e uma luta muito assimétrica. Tá? O apogeu dessa luta, na minha opinião, Robertinho, aí nós estamos chegando à fundação do Hamas, ela vai acontecer na primeira intifada. A primeira intifada, ela começa em 1988 e vai até 2003. O que é intifada? Intifada é uma palavra em árabe para rebelião. A primeira intifada começa onde? Na faixa de Gaza. Isso tá. Em Jubalaia, que é esse campo de refugiados que Israel massacrou nos últimos meses. A primeira rebelião. Quem participa da rebelião, desse início da rebelião na faixa de Gaza, que depois se estenderia pela Cisjordânia? Jovens. E jovens religiosos, pela primeira vez. Porque a juventude ali dos anos 80, ela já não tinha na OLP a mesma referência que a geração dos seus pais. A OLP não estava tão presente na vida delas, porque a OLP tinha sido muito perseguida, tinha sido obrigado, seus líderes tinham sido obrigados a ir para o exílio. Muitos dos líderes do OLP
estavam no Líbano, depois estavam na Tunísia, e depois estavam em outros países árabes, não é? Quem que convivia com eles ali naquela situação de luta? Era um grupo religioso que começava suas atividades, tinha começado suas atividades na faixa de Gaza, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, que era um braço na faixa de Gaza da Irmandade Muçulmana. A Irmandade Muçulmana era uma organização, islâmica sunita, que tinha muita presença no Egito. O Egito faz fronteira com a faixa de Gaza. E esse braço religioso passa a ter importância ali na faixa de Gaza. Realmente é apenas um braço religioso. O que fazia esse grupo? Ele se dedicava à atividade religiosa e à atividade social, atividade de caridade, atividade de criar hospitais, de criar escolas, como fazem as grandes instituições religiosas de todas as religiões em toda parte do mundo. Mas eram espaços que, por não estarem identificados com o LP, não serem espaços políticos, eram espaços nos quais os jovens se agrupavam para enfrentar aquela vida duríssima provocada pela ocupação sionista. Vou fazer uma comparação um pouco forçada, um pouco o que acontecia na ditadura brasileira com os jovens que participavam das comunidades eclesiais de base. Daquele período da ditadura brasileira, em que as organizações de esquerda estavam muito reprimidas, estavam clandestinas, em que as pessoas eram torturadas, eram assassinadas. Como é que muitos jovens retomaram a atividade política? No seio da Igreja Católica. Sim. Dessas comunidades eclesiais de base. Então isso acontece em Gaza. Quando ocorre a primeira intifada, nos meses ali que vai eclodindo a primeira intifada, esses jovens, essa organização islâmica, ela se politiza. E aí é fundado o Hamas. O Hamas é produto da politização desse braço da Irmandade Muçulmana. E você deu ênfase nessa questão religiosa porque a religião também é um dos pilares que sustenta o Hamas. O Hamas, no início, é uma organização religiosa que se politiza e ponto. O Hamas é fundado como uma espécie de guarda-chuva. O Hamas tem 3 estruturas. Né? A estrutura religiosa a qual eu já me referi, ou até 4 estruturas, se vocês preferirem. A estrutura religiosa a qual eu me referi, que é a estrutura original. Uma segunda estrutura, que é a estrutura de caridade, a estrutura de trabalho social, que é o que garantiu popularidade ao Hamas. Sim. Atender às necessidades de uma população expropriada de tudo pela colonização sionista. Uma terceira estrutura, que é a que emerge na intifada, que é a estrutura militar, que ela tem um nome, é as Brigadas de Al-Qassam. Al-Qassam foi um dos líderes da Revolução Palestina de 36 a 39, ao qual eu me referi. E uma quarta estrutura é a estrutura política do Hamas, que levou o Hamas, já no século XXI, a participar de eleições, virar um partido. Virar um partido. Então, o Hamas surge desse movimento. Surge como uma organização muito religiosa, não é? E que se inspirava em textos religiosos no momento inicial. Né? O Hamas ele vai se politizando ao longo do tempo. Como é que eu definiria o Hamas? O Hamas não é uma organização de esquerda. Ele é uma organização islâmica. Hamas quer dizer Movimento de Libertação Islâmica, é o acrônimo em árabe para Movimento de Libertação Islâmica. Ele é um movimento nacionalista, anticolonial e islâmico. Ele tem uma fé religiosa. E essa questão do Hamas, quando ele chega ao poder, né, eu entendo aí que teve todo esse trabalho social feito por eles, mas muitas pessoas falam que assim que o Hamas chega ao poder, ele mata toda a oposição. Não é isso que acontece. Vamos chegar lá, porque não é isso que aconteceu. Rapaz... Um pouquinho de paciência e nós vamos chegar lá. Você já me contou um monte de coisa hoje que eu fiquei bugado. E essa parte do Hamas como partido político e depois como controlador geral... Essa é amplamente divulgada aí. Vamos lá. Que nós vamos Pessoal, chegar. 5 mil pessoas ao vivo. Like na live, compartilha aí e se inscreve no canal. Mais tarde a gente vai ler o superchat e colocar vocês na conversa. Tem um monte de QR Code aí embaixo, é tudo oportunidade. Seja do livro, dos parceiros que a gente tem. Não perde o link, o QR Code já usa aí se vocês puderem. Me explica aí, Breno. Vamos lá. Então, como decorrência da primeira intifada, e não só, também como consequência da pressão internacional, Israel vai à mesa de negociações em 1993.
é o que leva aos acordos de Oslo. Os acordos assinados em 1993. O que havia mudado no cenário? A intifada tem um peso grande, porque Israel já não conseguia mais manter o controle sobre os palestinos da faixa de Gaza, da Cisjordânia. Israel estava virando um inferno, porque a intifada, que começou com paus e pedras, ela se desenvolve como ações armadas dentro do território israelense. A vida em Israel vira um inferno por conta da intifada. Esse é um fator. Outro fator, a União Soviética tinha deixado de existir. E os Estados Unidos queria repactuar suas relações com os países árabes. Nesse momento em que Israel estava tendo essa dificuldade mesmo, pessoal, ali já eram confrontos que aconteciam entre as duas partes, Israel e Palestina. Claro, claro. Confronto ali dentro, todo dia tinha um ataque, tinha alguma coisa. Durante esse período... Teoricamente, uma guerra civil. Assim, uma comparação como se fosse isso. Não era guerra civil que era num país, mas era um dentro do outro. Era uma guerra anticolonial, ou seja, o povo palestino... Era uma rebelião anticolonial. O povo palestino estava se levantando contra o colonialismo, recorrendo, como prevê a resolução 3303 da ONU, recorrendo a todas as formas de luta, incluindo a luta armada. Então a situação em Israel interna é complicada. Um segundo fator, com o fim da União Soviética, os Estados Unidos queriam repactuar sua relação com o mundo árabe, e para repactuar sua relação com o mundo árabe, Israel tinha que resolver a questão palestina de alguma maneira. Terceiro fator, muita pressão internacional. A imagem de Israel já se... Estava ficando feio já. Ficando feio no mundo. Aí vai para os acordos de Oslo. O que são os acordos de Oslo? Os acordos de Oslo, na essência, produzem um caminho muito controlado pelo Estado de Israel. Mas que a OLP acabou aceitando porque considerou que não tinha força para ir além disso. O que é o acordo de Oslo? O acordo de Oslo é assim. Pegou os 21% da Palestina, aqueles 21% que a resolução 242 havia designado para a criação de um Estado palestino, e disse assim, olha, vamos dividir esses 21% em 3 áreas. Área A, área B e área C. A área A vai ficar sob controle civil e militar dos palestinos. São cidades palestinas, não é? Como Ramallah, Belém e outras. Tá bem? Então essa é a área A, controle militar e civil palestino. A área B, o controle civil vai ser palestino, mas o controle militar é israelense. São as estradas que ligam umas cidades palestinas às outras. Você não consegue ir de uma cidade palestina a outra sem passar por uma estrada, e essa estrada está sob controle civil e militar de Israel. Sob controle militar de Israel. O controle civil da Palestina. É da Palestina. E a área C é controle civil e militar israelense. Que é a grande parte também. Então, o ponto de partida de Oslo seria essa divisão. Tá bom? Num prazo de 5 anos, deveria ser criado o Estado palestino. E para organizar essa transição, é criada a Autoridade Palestina, que é um subestado. É um Estado que não tem poder de Estado. Ele é uma gerência desse protetorado palestino. E quem que escolheu esses... A Autoridade Palestina foi... A OLP assume a Autoridade Palestina e depois há eleições presidenciais. Nós vamos chegar lá. Só que não era apenas isso, o Acordo de Oslo. O Acordo de Oslo tinha outros ingredientes. Quais? Todo o controle do comércio exterior, do câmbio, dos recursos financeiros, do fornecimento de água, do fornecimento de energia elétrica, tudo continuava nas mãos de Israel. Tudo continuava nas mãos de Israel. O povo palestino totalmente dependente. Totalmente dependente. Não há como você chegar na Cisjordânia ou na faixa de Gaza sem passar por Israel ou sem passar, no caso da Cisjordânia, pela Jordânia. Mas o Israel passa a controlar todo o fornecimento de água e energia elétrica. Israel controla o comércio exterior, Israel controla o câmbio, Israel controla qualquer tipo de fluxo financeiro. E a moeda dos territórios ocupados é o shekel, que é a moeda israelense. Ô Breno, um parênteses assim, eu acredito pelas histórias que eu já escutei do outro lado, né, do lado dos palestinos, que me parece que Israel nunca ficou satisfeito com esses acordos, ele sempre quis ter 100% do Estado. Claro. E sempre quando acontecia algo assim, para tentar trazer um pouco de igualdade, trazer um pouco de dignidade
pro povo palestino, ainda acontecia uma humilhação do povo israelense, assim. Eu já ouvi falar que quando, por exemplo, você precisava entrar num território, se você era um palestino, você era humilhação do povo palestino, totalmente humilhado ali, escorraçado, visto como... Você não era visto como um ser humano. Claro. Tem toda a razão. Você já escutou relatos desse tipo, isso realmente... E vi com os meus próprios olhos. Você eu já tive viu em Israel. com seus próprios olhos? Claro. Claro, eu tive em Israel fazendo matéria. Claro. Você sendo tratado como um judeu dentro de Israel. Não, eu como judeu vi a perseguição, a humilhação dos palestinos. Vendo os palestinos sendo humilhados lá dentro. Claro. Muitas vezes. Especialmente no período que eu fiquei em Israel mais tempo fazendo uma reportagem em 2013, eu vi isso de forma constante. Bom, então os acordos de Oslo têm essas características. Essa divisão em 3 áreas, a dependência absoluta dos palestinos em relação ao Estado de Israel. Evidentemente, os acordos de Oslo era Israel comprando tempo. Israel não desejava, nem nunca desejou a criação do Estado palestino. Nem a sua ala moderada, nem a sua ala extremista. À época eu já achava isso. Eu escrevi um artigo sobre os acordos de Oslo numa revista da Fundação Perseu Abramo, chamada Teoria e Debate, que é a revista teórica do PT, em que eu disse isso. Isto é a grande roubada da OLP, aceitar esse acordo. Israel não vai cumprir. E não era uma opinião minha, não sou nenhum luminar. Isso era uma opinião de quaisquer observadores com um mínimo de senso de realismo. Porque o regime sionista não aceita a criação do Estado palestino, nunca aceitou. O regime sionista sempre quis ganhar tempo com esses acordos. O objetivo final do sionismo, para algumas alas do sionismo declaram isso abertamente, outras não, vai além da própria Palestina. O objetivo do sionismo, e hoje está claro com Netanyahu e com esses grupos extremistas que compõem o seu governo, o objetivo do sionismo é Eretz Israel, a terra de Israel, ou a chamada Grande Israel. O que é Eretz Israel? Eretz Israel seria o território que o mítico reino de Israel e Judá teria ocupado 1000 anos antes de Cristo. Não existe qualquer comprovação arqueológica de que esse reino existiu. Isso está apenas nos textos religiosos. Aquelas histórias de Davi, Salomão, Saul, isso é tudo da Bíblia. Não serve como prova histórica. A Bíblia não é um relato histórico. A Bíblia é um relato de fé, em que elementos históricos se entrecruzam com elementos de fé, de espiritualidade, de imaginação. Ele tem um outro papel. O texto religioso. É um livro de reflexão, não é um livro científico. Não é um livro científico, é isso. Religião não é ciência. Religião não é ciência. Religião tem um outro papel. Então a Bíblia não é um marco científico. Esse reino de unido de Israel e Judá, não há provas arqueológicas de que ele tenha existido. Mas, segundo os relatos religiosos, esse reino iria do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, até o rio Nilo, no Egito. Em termos geográficos atuais, essa Eretz Israel, a terra de Israel, incorporaria toda a Palestina, toda a Jordânia, todo o Líbano, parte do Iraque, parte da Síria, parte da Arábia Saudita, um naco do Kuwait e parte do Egito. É o que eles falam do rio ao mar. Esse Eretz Israel é o objetivo histórico do sionismo. A Palestina é uma etapa. Ainda falta coisa. Depois tem outros territórios para serem anexados. Não quer dizer que seja um objetivo imediato. Senão a terra prometida não vai acontecer. Netanyahu está acelerando esse objetivo. Acelerando? Porque ele ataca simultaneamente os palestinos em Gaza, ataca o Líbano, ataca a Síria, agora ataca o Irã. Você vê que é um movimento expansionista pelo qual Israel tenta se consolidar como uma potência dominante no Oriente Médio. Já faz parte de um plano, de um objetivo. Pode ser que daqui 30, 40 anos a gente vai ver. Não importa. A gente vai ver esses estados, esses territórios anexados. Mas isso aí, então, é um projeto, vamos entender, do próprio Israel. Isso não é um projeto, por exemplo, de interesse americano.
Vamos falar disso daqui a pouquinho? Pode. Tá. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Vamos passar o carro na frente dos bois, Isso. não. Porque eu acho que é importante a linha histórica para a audiência nos acompanhar. Porque é a primeira vez que eu estou tendo tempo e oportunidade de explicar toda a linha histórica. Legal. Tá bom? Nem nos meus programas eu fiz isso. E fica, Pô, tô adorando, e velho. fica muito mais entendível. Tá bom, perfeito. Isso, claro. Cê- A linha histórica nos ajuda a compreender o que se passa. Bom, no exato momento em que Israel assina os acordos de Oslo, ele já começa a traí-lo. Como é que Israel trai o acordo de Oslo? Incentivando a colonização ilegal de judeus na Cisjordânia. Israel começa a impulsionar, patrocinar isso lá. patrocinar que judeus de outros países e também de dentro de Israel começassem a colonizar a Cisjordânia, criar assentamentos Ele judaicos deu áreas. nas áreas B e C dos acordos de Oslo, que são áreas palestinas. Hoje, passados 32 anos de Oslo, nós temos cerca de 750 mil colonos judeus em cerca de 240 assentamentos ilegais na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Esses judeus foram protegidos militarmente, financiados, impulsionados pelos governos israelenses. E não só pelos governos da direita sionista, pelos governos da dita esquerda sionista também, porque desde o primeiro momento dos acordos de Oslo, esses assentamentos foram estimulados. Por que eles foram estimulados? Porque esses assentamentos impedem os palestinos de terem um território contínuo. E sem território contínuo não há Estado. Como é que você constrói um Estado sem território contínuo? Não dá. Não é? Então, Israel começa a sabotar Oslo no exato momento em que o assina. Demora um tempo e os palestinos se dão conta que tinham entrado numa roubada. Que os acordos de Oslo eram uma armadilha. Como é que é aquele filme dos dois caminhoneiros? É cilada, do Bino. Bino, foge, é cilada, Bino. É cilada, Bino. Os palestinos se dão conta disso. E aí começa a segunda intifada. A segunda intifada começa em 2001, numa ação arrogante do Ariel Sharon, que na época era deputado do Likud, era um deputado de oposição, o governo era trabalhista. O Ariel Sharon, que depois viria a ser primeiro-ministro do país, o Ariel Sharon invade uma área sagrada dos muçulmanos em Jerusalém. Isso é visto como um insulto e é o gatilho para uma nova intifada. Mas a razão principal da intifada era o evidente descumprimento dos acordos de Oslo. Essa nova intifada vai durar de 2001 a 2005. E em 2005, Ariel Sharon era o primeiro-ministro, se chega a um acordo de paz sobre a intifada. Esse acordo de paz, ele teve vários itens e ele não foi organizado de uma maneira formal, ele teve vários momentos, mas basicamente os acordos, a segunda intifada é concluída com o seguinte pacto: os palestinos que tinham se rebelado cessam as hostilidades contra Israel. Tanto as forças do Hamas, que então já existia, quanto as forças da OLP, que controlava a autoridade palestina, cessam quaisquer tipo de ataques a Israel. Em troca, Israel retira os colonos da faixa de Gaza, que era um lugar onde era pequena a presença de colonos judeus ilegais. O grosso da colonização ilegal é na Cisjordânia. Então, Ariel Sharon tira cerca de 5 mil colonos, à força ele tira, da faixa de Gaza. Ariel Sharon apresenta isso como um ato de bondade dele, um ato de generosidade dele. Gentileza. Mas na prática é produto das negociações para pôr fim à segunda intifada. E ele manda esses 5 mil colonos para dentro de Israel. Para dentro de Israel. Para dentro de Israel. Depois eles devem ter... O segmento desses 5 mil eu nunca fiz. Pode ser que tenham ido depois a Cisjordânia. É possível fazer isso? É possível. Teria que pegar os registros, não é fácil isso. Eu trabalho em 5 mil. Teria que ter acesso às documentações israelenses. Bom, o outro acordo que é feito é no interior da autoridade palestina, mas é um acordo tratado com a União Europeia, com os Estados Unidos e com a Rússia naquele momento. Qual era o acordo? Terminava a intifada, Israel tirava os colonos da faixa de Gaza e a autoridade palestina retomava o espírito de Oslo. Por esse acordo, a autoridade palestina faria eleições presidenciais em 2005,
O Arafat, líder histórico do LP, primeiro presidente da Autoridade Palestina, ele tinha falecido em 2004. Então, esse pacto, que foi assinado no início de 2005, determinava eleições presidenciais da Autoridade Palestina em 2005 e determinava eleições parlamentares em 2006. Certo. Tá, para reconstituir a Autoridade Palestina. Uhum. Todos os que participam entre os palestinos da pactuação que levaria à convocação dessas eleições aceitam, de uma forma ou de outra, a ideia de 2 estados. Vamos construir o Estado palestino ao lado do Estado de Israel, incluindo o Hamas. O Hamas também aceita essa tese. Do jeito dele, o Hamas considera isso não como uma decisão permanente, mas como uma decisão condicionada. Ou seja, o Hamas propunha uma suspensão por um prazo ilimitado de qualquer hostilidade e aceitação da construção do Estado palestino nos 21% determinados pela Resolução 242. Tem eleição presidencial, é eleito presidente da Autoridade Palestina Mahmoud Abbas, que é o presidente até hoje, do Fatah, desse grupo nacionalista favorável ao Acordo de Oslo. Né? Favorável ao Acordo de Oslo. Tá vivo ainda? Ainda é o presidente da Autoridade Palestina, com 88 anos. Mahmoud Abbas, era muito conhecido porque ele era um dos companheiros mais próximos de Arafat durante o período de resistência. Ele chamava Abu Mazen, né? Era o nome de guerra dele durante a resistência. Né? É eleito, então, Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina incluía tanto a Cisjordânia quanto a faixa de Gaza. Em 2006 ocorrem eleições parlamentares. E quem ganha as eleições parlamentares? O Hamas. O Hamas. Hamas é vitorioso eleitoralmente. O Hamas faz maioria no parlamento palestino. O Hamas faz maioria no parlamento palestino e, pelas regras da Autoridade Palestina, cabia ao Hamas, por ter maioria parlamentar, indicar o primeiro-ministro do governo. Sim. O regime da Autoridade Palestina é um regime semipresidencialista. O presidente da República tem muitos poderes, mas o primeiro-ministro tem que ser aprovado pelo parlamento e o primeiro-ministro é uma espécie de chefe administrativo. É quem realmente comanda, né? Não diria que é quem realmente ele comanda. Que faz. Ele cuida pode ou não. Ele cuida da política interna do governo, o primeiro-ministro. Entendi. O presidente da Autoridade Palestina cuida da política externa e da questão militar. Né? Então, o presidente da Autoridade Palestina tem muito poder. É um sistema parecido com o da França. Sim. Você vê que o Macron tem toda a autoridade sobre política externa, sobre a questão da defesa, mas internamente ele tem um primeiro-ministro. Então, o modelo da Autoridade Palestina é semelhante. É legal. Diante do resultado eleitoral, Mahmoud Abbas indica Ismail Haniyeh, um dos chefes do Hamas, para primeiro-ministro. Ismail Haniyeh vira primeiro-ministro. Só que Israel, Estados Unidos e União Europeia... Com aceitação do parlamento, né? Com aceitação do parlamento, claro. Só que Estados Unidos, Israel e União Europeia não aceitam o resultado das eleições parlamentares na Palestina. E exigem de Mahmoud Abbas que expulse o Hamas do governo. Por que expulsar o Hamas do governo? Porque o Hamas, junto com setores do OLP, como a Frente Popular de Libertação da Palestina, Frente Democrática de Libertação da Palestina, o Hamas compunha, desde os anos 90, a chamada Frente da Rejeição. Uma resistência. Que eram as organizações palestinas que não aceitavam os acordos de Oslo. Por isso, Estados Unidos, União Europeia e Israel não aceitam que o Hamas esteja no governo e questionam, invalidam o resultado das eleições parlamentares palestinas. Ainda que observadores da União Europeia que participaram daquele processo eleitoral tenham declarado publicamente que as eleições parlamentares palestinas tinham sido mais limpas e transparentes do que muitas eleições que ocorriam na Europa. Mas eles não aceitam o resultado eleitoral. Entendo. E fazem um acordo para pressionar Mahmoud Abbas a demitir o Hamas do governo. E o Abbas não aceita isso, no primeiro momento. E Estados Unidos, União Europeia e Israel decretam bloqueio total contra a Autoridade Palestina até que o Hamas fosse expulso do governo. Bloqueio total era, não entrava mais um centavo de recursos financeiros, Israel controla tudo, pelos acordos de Oslo, para a Autoridade Palestina. A Autoridade Palestina estava decretada a viver a pão e água, mais água do que pão, e mesmo assim a água não era suficiente, enquanto mantivesse o Hamas no governo.
Um ano depois, 2007, Mahmoud Abbas não resiste mais à pressão e demite Ismail Haniyeh do governo, expulsa o Hamas do governo. E aí o Hamas, em retaliação a essa expulsão, é então que o Hamas expulsa o Fatah, partido de Mahmoud Abbas, da faixa de Gaza. Na faixa de Gaza é onde o Hamas tinha mais força. O Hamas também existe na Cisjordânia, mas era na faixa de Gaza que ele tinha sua fortaleza. Aí então o Hamas ataca, expulsa o Fatah da faixa de Gaza. Mas isso não acontece mais num contexto político. Aí já é um contexto realmente violento. Sim, porque o Fatah... Com retaliação real de claro, vidas o ali. Fatah se nega, reage contra a expulsão e o Hamas implementa essa expulsão de forma violenta naquilo que foi conhecido pela imprensa, foi carimbado pela imprensa como a pequena guerra civil palestina, ou seja, o confronto entre o Hamas e o Fatah na faixa de Gaza. Você sabe me noticiar se nesse confronto, quando o Hamas vai de retaliação ao que seria a expulsão dele, a população palestina apoia o Hamas meio a meio? O que eles entenderam? Olha, nunca mais houve eleições na Palestina desde 2007. Nunca mais, sim. Mas a população... As pesquisas indicam que o Hamas, até hoje, é majoritário na população palestina. Ou seja, se houvesse eleições... Por que não houve eleições? Porque o Hamas ganharia não só o parlamento, como a presidência da autoridade palestina. Não necessariamente o Hamas sozinho, mas o Hamas e as forças que compõem ou compunham a frente da rejeição aos acordos de Oslo. Então, o Hamas expulsa o Fatah. E o que faz Israel? Israel cerca Gaza. Isso aí é quando vira Israel bloqueia Gaza completamente, por terra, mar e ar. Aí é que Gaza, em 2007, se transforma na maior prisão a céu aberto do mundo. Realmente ali é um campo de concentração. É um campo de concentração. Eu faria uma